paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. E eu espero que você esteja bem, que você tenha passado aí uma boa segunda-feira, tenha aproveitado bastante, esteja já aproveitando a terça, como diz a palavra, né? O dia que se chama hoje. Nós só temos o hoje. Como diz o Senhor Jesus em Mateus, para não ficarmos ansiosos acerca das coisas dessa vida, porque o Senhor cuida das nossas necessidades. Se Ele cuida das aves, Ele cuidará de nós também, que somos filhos, somos amados. E é interessante pensar, né, que o Pai da terra, mesmo sendo mal, dá coisas boas aos seus filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial. Então, realmente a gente precisa crer naquilo que a gente prega. Um bom pai não desampara o filho de fato. Aqui na terra você vai encontrar isso. Um bom pai, uma boa mãe não vai desamparar o filho. Na verdade, vai dar o melhor para que esse filho ele viva, ele tenha o melhor mesmo nessa terra, porque ele vai aí se importar com a necessidade desse filho, dessa filha. Então eu não consigo ver, para mim assim é inconcebível enxergar, conseguir perceber um pai aqui na terra que simplesmente ame seu filho, um bom pai, uma boa mãe, abandonando o filho. Pelo contrário, né? Eu consigo mais ver esse pai, essa mãe, dando a vida, né, por esse filho. Até mesmo deixando de comer, né? Eu já ouvi relatos assim, eu já vi isso na minha casa, eu já ouvi a minha mãe falando isso do meu avô e outros filhos que tiveram aí bons pais, boas mães, contando que o pai ou a mãe deixou de comer algo para guardar para aquele filho que viria. Então ele deixa de comer para dar para o filho, né? E o que um pai como esse não faria, né? Se tivesse mais para poder dar para esse filho. Até mesmo um relato que eu já ouvi a respeito de um pai muito pobre que ele ganhava, né, algo ali gostoso, mas aí ele separava pro filho dele para que quando o filho dele chegasse, ele desse aquilo ali pro filho dele. Enfim, né? E nessa linha de um bom pai, eu creio que Deus, ele tem o melhor para sua vida. Ele tem o melhor para minha vida, sabe? Eu creio que quando Deus olha para você como filha dele, ele pensa em que você case-se com uma pessoa que vai te valorizar. Eu não consigo ver um bom pai que dê assim qualquer coisa para a filha. Um pai que empurre a filha para qualquer casamento, sabe? Um pai que pegue a filha e fale, ó, pegue qualquer homem, qualquer homem que bagunça aí na vida, que sai com um monte de mulher, que bebe, que fuma, que usa droga, e pegue sua filha linda ali, tão cuidada, e fale assim, ó, toma aqui pra você. Não, eu não consigo ver um bom pai fazendo isso. Então eu acredito que Deus, ele tem realmente uma pessoa para você. Ele tem um lugar, um trabalho, ele quer te dar o melhor. Ele quer colocar você no melhor lugar que tem, porque ele é o seu pai. E o pai, ele sempre... Um bom pai, ele não é só um pai, né? Ele é um bom pai. Um bom pai, ele sempre vai projetar o melhor para os seus filhos. Ele sempre vai projetar, ele sempre vai desejar o melhor para aquele filho dele. É isso que é o foco dele. Eu quero falar algo para você. Eu vejo, e não só eu, mas outras pessoas veem também, que nós vivemos em um tempo onde existe muita falha de comunicação.
muito problema de comunicação. Talvez na escola você tenha tido essa aula onde o professor vai falar dos tipos de comunicação. Então, ele traz ali uma lista e começa a explicar, né, segundo a história, como que o ser humano começou a se comunicar, o que ele usava inicialmente, qual que era aí o material, até mesmo a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que ela não inicia assim do jeito que a gente tem aqui, e não inicia nesse formato digital também que tem hoje em dia. Tem todo aí um desenrolar, um desenvolver durante a história de linguagem, de idioma, de tradução, de material para que a Bíblia chegue até nós hoje. Então, se você não fala em alemão, você não lê alemão, você não domina essa língua, se você pegasse uma Bíblia em alemão, você não iria entender nada. Então, aquela leitura não seria eficaz. Por que a Bíblia ela transforma também tanto a sua vida? Primeiramente, porque ele é um livro divinamente inspirado pelo próprio Deus, o Espírito Santo. Mas veja que Deus, ele pega e coloca a Bíblia de uma forma acessível à humanidade. Porque Deus sabe como é, ele respeita, digamos assim, ele entende a necessidade do ser humano de ter uma boa comunicação. Ele entende que o ser humano, segundo a língua dele, segundo o idioma dele, segundo a acessibilidade que ele tem ainda em determinado período da história, ele precisa de determinados instrumentos, de determinadas traduções para que ele possa entender. Então, seja grato, olha que maravilhoso. Pessoas morreram, né? Se você for estudar a Era dos Mártires, você vai ver que pessoas morreram para que eu e você, hoje, aqui no Brasil, tenhamos a palavra do Senhor também. Então, nós temos aí histórias de missionários que vêm aí da Europa pregar o evangelho aqui no Brasil e nem conhecer a nossa língua. Então, eles vêm aí enfiando a cara mesmo, né? Sem curso de português, mas dependente do Espírito Santo, para que o Espírito Santo traga o entendimento aos brasileiros que Jesus existe, da obra de salvação do Senhor Jesus. Então, veja, por exemplo, a família do meu pai, eles não são do Brasil, eles vieram da Hungria. Veja, é longe demais, é um país europeu, enfim. E aí, segundo conta a história, né, a minha avó contava pra gente enquanto ela era viva ainda, meu pai, esses meus bisavós, eles vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial. Então, eles fogem ali naqueles navios, né, aqueles navios com aqueles imigrantes que saem fugidos da guerra para algum lugar que os abrigue. Então, quando eles eram da Hungria, eles eram cristãos evangélicos de determinada denominação. E aí eles chegam aqui no Brasil e eles ainda falam alemão. Então eles não tinham ainda vivência com português. E aí a única igreja que eles encontram no Brasil que falava alemão, que era uma igreja alemã, eles começam a congregar, que era uma igreja evangélica. E aí então toda a família do meu pai, a partir dos meus bisavós, começa a ser dessa denominação, porque foi a igreja que os meus bisavós encontraram que falava a língua deles. Então, quando eles chegam aqui, eles não sabem português, e eles vão ali onde comunica o que eles entendem. Então, veja que toda uma geração fica nessa denominação por ocasião disso. E aí, bem, a minha avó tá aqui, eu não lembro direito se ela nasceu lá e veio pequenininha ou se ela chegou a nascer aqui no Brasil, mas eu sei que meu pai, ele de fato é brasileiro, e aí ele casa-se com a minha mãe é brasileira, a minha mãe nasce aqui no interior de São Paulo, e aí os dois, eles se unem, eles têm ali um casamento e tal,
E aí eu, junto com os meus irmãos, já nascemos aqui com aqui no Brasil, no contexto Brasil, a língua em português. Não temos, não sabemos já falar o alemão, que é a língua dos nossos bisavós, né? Dos nossos ascendentes. Então, veja, nós entendemos o que está aqui. Se alguém me começar a pregar para mim alemão, se não é um espírito para me traduzir, né? Ou se o senhor não me dá a graça de ficar aí um tempo estudando alemão para entender, eu não vou entender nada do que aquela pessoa está falando. Entende? Então, aí Deus dá a graça de pessoas se dedicarem, dar a sua vida, muitas vezes morrerem para traduzir a Bíblia para o português. Porque senão os brasileiros, né, o pessoal daqui do Brasil e outros lugares que falam português não entenderiam nada do que está escrito na Bíblia. Bem como as traduções elas começam a acontecer porque o ser humano tem essa necessidade da comunicação legível, da comunicação que de fato tenha êxito, que entenda-se. E como eu já vinha falando aqui, como eu já estava comentando, eu percebo, e não acredito que não é só eu, tem outras pessoas que percebem também, nós estamos negligenciando a comunicação. Até o próprio Deus, ele demonstra aí, ó, com esse pequena pincelada na história que eu te mostro aqui nesse vídeo, ele mostra que ele se importa assim com a comunicação. Você vai ver ali no Novo Testamento, Mateus, no capítulo 6, em dado momento o Senhor Jesus ele começa a explicar como não orar. E o que é a oração? É uma conversa com Deus. É quando você olha para o céu e aquele negócio, você não está olhando para nada. Sabe? Você não está falando com além, você está falando com Deus. Então, como Jesus fez, né? Não é sempre que a gente faz isso, né? Não sei se você faz isso sempre, mas eu não faço sempre. Mas é gostoso esse exercício da gente olhar para o céu e falar olhando para Deus. Jesus fez isso. Olha para o céu, Pai, tal, tal, tal. Então, primeiro, você está falando com o Pai. Então, Jesus, ele vem lá em Mateus 6 e fala, ó, gente, peraí. Não é para vocês orar assim. Olha, vou falar para vocês, tem um pessoal aí que tá orando, né, tá se comunicando, ou tentando se comunicar, né, com Deus, de maneira repetida. Eles ficam repetindo a mesma coisa. Não pense que você vai ser ouvido porque você tá repetindo. Olha aí o que Jesus revela. Uau, então tinha um pessoal que tava não sei quanto tempo orando, repetindo a mesma coisa, achando que Deus estava ouvindo porque ele estava repetindo. E aí Jesus ele vem com a notícia bombástica que o fato dele estar repetindo um monte de coisa, isso não significava que Deus estava ouvindo eles. Olha lá. A comunicação de vocês está errada. Também, quando você for orar, você não vai lá na praça, vai na frente de todo mundo para mostrar como você ora bem, como você é espiritual. Não! Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali você fala com Deus, você ora e Deus vai recompensar você. Então Jesus ele começa a lhe falar como não orar, como não se comunicar com Deus. Ele está mostrando, vocês tentando se comunicar assim, não tem êxito. Não é assim que ora. Esse pessoal que tá com a intenção errada no coração, orando para se aparecer, eles não estão, sabe, orando certo. E por ele estar ali diante das pessoas, provavelmente eles já estavam influenciando outras pessoas a orarem errado. Provavelmente muitas pessoas estavam aprendendo errado, nem sabia orar direito, porque aqueles que deveriam estar ensinando certo, tá ensinando errado. É uma falha enorme, um buraco na comunicação. E não ensina direito, e faz errado, ensina o povo faz errado. E Jesus ele fala, não é assim a comunicação com Deus. E aí Jesus ele vai começar a falar o quê? A oração do Pai Nosso. Quando você orar, você faz assim, beleza? Entra no teu quarto, fecha a porta. Agora eu vou te ensinar, olha que maravilhoso, eu vou te ensinar como que se comunica com Deus. E aí Jesus começa.
Pai nosso que estás no céu. Opa, tô falando com alguém. Ah, é verdade, tô falando com o Pai. O Pai, vamos pensar um pouco nisso? Vamos. O Pai, Ele me ama. O Pai, Ele tem o melhor pra mim. O Pai, Ele quer o melhor pra mim. Olha, o Pai, Jesus vai ensinar, o Pai, ele é bom. Sabe? Então, se eu sou mau pai e dou coisa boa, então esse pai que eu tô orando, ele vai dar coisa boa, melhor ainda, porque ele é bom. Eu tô falando com o pai, eu não tô falando com além. Então eu não preciso ter medo, porque eu tô falando com um bom pai? Entendi. Então primeiro Jesus começa mostrando pra quem que eu tô orando. Então eu não tô orando pro pastor da minha igreja? Ouvi? Não. Então eu não tô orando pra irmã fulana? Não, eu tô orando pro Pai. Jesus já mostra, quando você estiver falando com Deus, você precisa saber com quem que você tá falando. Entendeu? Você não tá falando com aquele amigo que te traiu, você não tá falando com aquela pessoa lá que deixou você falando sozinho. Porque tem isso. Muitas vezes nesse problema que a gente tem de comunicação, nós projetamos no outro aquilo que nós vimos em outras pessoas. É uma coisa muito louca. Você vai ver os relatos de algumas dessas pessoas que fizeram massacre, por exemplo, em escolas e tal. Eu vou dizer em escola porque foi daí que eu ouvi esse relato. Aquela determinada pessoa que entrou naquela escola, ela matava quem? As meninas com determinado perfil. Por quê? Porque quando essa pessoa ela era criança, ela era adolescente, as meninas desse perfil desprezavam ele. Ele poupou os gordinhos. Por quê? Porque ele era gordinho. Ele matou os meninos assim, porque esses meninos que zoavam ele. Olha que loucura! Passou gerações, essas meninas não tem nada a ver com a vida dessa pessoa. Mas não tem nada a ver, sabe? Nem foram elas que fizeram. Não seria certo ele matar que fez isso, nem muito menos, nem muito menos, nem aquela outra que não fez nada. Mas aí o que a pessoa faz? Ela projeta nas pessoas aquilo que outra pessoa fez pra ela. Então, às vezes nós estamos conhecendo, olha que louco, é verdade. Nós estamos conhecendo uma pessoa nova e você nunca vê a pessoa na sua vida. Você não conhece ela, você não sabe a personalidade dela, você não sabe de onde ela veio, você não sabe no que ela acredita, você não sabe o que ela passou. Mas essa pessoa aparece com aquele amigo que te traiu há 10 anos atrás. Aí você começa a tratar essa pessoa com hostilidade. Não gostei. Tem gente que fala isso. Eu não gostei. Eu não gostei de fulano. Eu não gostei de ciclano. Não fui com a cara de fulana. Ela não sabe. Mas ela está projetando naquela pessoa inocente que não tem nada a ver. E olha, e eu deixo bem claro, nem aquela pessoa que nos fez o mal mereceria, de fato, deveria, né? Não digo talvez mereceria, mas não deveria ser maltratada, porque Jesus ensina a perdoar, Jesus ensina a tratar bem, Jesus ensina tudo isso. Nem essa pessoa. Mas aí a gente julga pela aparência. Ou às vezes nós nos deparamos com alguém que está fazendo, ou consegue fazer, ou está vivendo algo que a gente sempre quis viver, ou que a gente está lutando para viver e aquela pessoa conseguiu e a gente não conseguiu ainda. Então o que a gente começa a fazer? Começa a desprezar, começa a tentar diminuir, isso é tão baixo. Quando a gente fala mal de alguém, diminui alguém para tentar elevar nós mesmos. Tá vendo? Fulano vocês acham que é bom, mas ela não é tão boa assim. Eu conheço que ela fez isso errado. Toda vez que a gente tenta diminuir alguém para nos exaltar, isso é baixo. Sabe? Isso é tão baixo, tão nojento fazer isso. Sabe? Tão baixo. Se for para você ser honrado, você vai ser honrado por Deus. Você vai ser honrado pelo seu mérito, não porque você diminui alguém para você parecer que é melhor. Então tudo isso se
se envolve com a comunicação. Muitas vezes as pessoas elas nem terminaram de falar e nós já estamos com a nossa conclusão a respeito do que aquela pessoa falou. Muitas vezes, meus irmãos, uma pessoa que a gente gosta tá sendo usada por Deus e fala determinada coisa e você, ai, que incrível, glória a Deus, aleluia, entendi. Mas se aquela outra pessoa que falou, você já não foi com a cara, não dá ouvidos, por mais que aquela pessoa esteja falando a absoluta verdade. Não dá, porque é orgulhoso. Não entende, não quer entender. E eu vou dizer uma coisa pra você. Tava lembrando de uma experiência que eu tive, que foi assim. Eu lembro que em 2020 eu tava vivendo um momento assim tão único, tão especial com Deus, voltando ao primeiro amor e tal. E era um momento único, era um momento daquele momento. E aí eu não perdi uma live da minha igreja. Minha igreja ela tá fazendo live, né? Eu não perdia uma live. Eu colocava na live e eu ficava assim prestando tanta atenção, sabe? Eu ficava ali com o coração quebrantado, humilde. Deus, eu quero, fala comigo. Eu tava com tanta sede de ouvir aquilo. Nossa, Deus tá falando comigo. Eu lembro que teve um pastor que foi pregar e na live dele tava um tec, uns problemas lá. E às vezes a imagem dele ficava meio zoada assim. Mas eu tava tão concentrada naquilo que aquele homem tava pregando, que aquele tec-tec, aquela imagem, sabe? Eu não tava nem aí pra aquilo. Eu só queria ouvir ele. E eu concentrei tanto a minha mente que eu tava conseguindo ouvir ele. E eu não queria que ele parasse, sabe? E aí eu lembro que ele perguntou, gente, tá bom, dá pra ouvir? Aí eu falei, tá, pastor, tá ótimo. Tipo, tá ótimo, pode continuar, tá perfeito. Mas já teve irmão que foi reclamar. Ah, não tá bom. Tudo bem, aquela pessoa respondeu o que ele perguntou. Meu coração naquele momento, ele tava tão assim, ansiando, ouvir aquela mensagem que aquele problema de som não foi nada pra mim. E aí eu vejo, eu já vi tantas pessoas reclamando. Ai, a live não tá boa. Ai, o som não tá bom. Às vezes dá pra ouvir. Se você quiser, você participa. É claro, eu sou a favor de fazer uma coisa de qualidade. Eu sou a favor de preparar ali algo em HD. Eu sou super a favor de investir no som. É muito gostoso você ouvir algo com qualidade. Mas, quando você quer, cara, você presta atenção. Você entende. Mas eu já vi tanta gente reclamando. Ah, eu não assisto porque isso, eu não assisto porque aquilo, porque fez assim, porque foi pra lá, porque foi pra cá. É desculpa! Porque não quer, não interessa. Tá com a barriga cheia. Sabe o que fala em Provérbios de quando a pessoa ela tá satisfeita, ela pisa no mel. Mas pra quem não tem, até o amargo vira doce, meu querido. Pra quem tá com fome, né? É igual os nossos pais às vezes falam, não, você não tá com fome. Se você estivesse com fome, você comia o que tinha. Se você tá escolhendo é porque você não tá com fome. Você não tá com fome. E aí, gente, por aí vai. Quando a gente quer entender alguma coisa, a gente entende. E se a gente não entende, a gente busca entender. Porque, olha, eu não sei se você já fez isso, mas quantas vezes a gente já ficou quebrando a cabeça para entender aqueles poemas que os professores passavam na escola, que você tinha que entender aquela literatura, como o autor, que ele tá querendo dizer para não tirar nota baixa, e você quebrava a cabeça tentando entender aquilo. Se você era um aluno que se interessava na nota. E tá bem ali. Porque quando a gente... Olha, sinceramente, eu já convivi com uma pessoa, que você explicava, o negócio tava ali óbvio. E tudo bem, tem gente que tem dificuldade pra entender. Mas a pessoa, ela só complicava. Você tava comunicando de uma maneira tão clara e a pessoa complicava e complicava e complicava e complicava e complicava mais um pouco. Poxa, será que não é o momento da gente parar e refletir e pensar
Poxa, será que não é o momento da gente parar, refletir e pensar um pouco mais? Antes de responder, pensa, certo? Pensa. Como que você vai falar com a pessoa? O que que você vai falar para a pessoa? Olha, sinceramente, até para mexer numa página de uma rede social de alguém, é interessante a gente saber quem é aquela pessoa, qual o contexto que ela está inserida, no que ela acredita, sabe? Por que ela está postando aquilo? Então não é uma postagem isolada. Se a pessoa tem um objetivo numa página, não é uma postagem isolada. Você vai ver que tem outras que antecedem aquela. Sabe, a gente não pode tirar conclusões precipitadas do que as pessoas estão falando. Às vezes, as pessoas são mal interpretadas. Mal interpretadas. Entenda o contexto. Entenda quem é a pessoa que está falando. Por que ela está falando aquilo. Dá graça, dá alívio. Peraí, por que ela está falando? Ai, Josi, então você está me falando para mim ser passivo e nunca combater nada? Não tô falando isso. O que eu tô falando é que aquele que... Eu acredito assim, que quando a gente fala demais, nós nos precipitamos muitas vezes. Sabe aquela tolice da gente responder antes da pessoa concluir? Sabe quando a pessoa tá falando uma coisa e fala, ah, já sei. Aí você começa a falar, a pessoa, pera, mas não era isso que eu ia falar? Tipo, como que você já sabe? Você tava dentro da minha cabeça pra saber? Sabe quando a gente faz aquela leitura visual, quando a gente olha, já tira conclusões precipitadas? Às vezes de uma imagem, às vezes de um texto, às vezes não lê o texto inteiro, não sabe interpretar texto, interpreta tudo errado e ainda replica tudo errado. Sabe, algo que eu aprendi mais claramente esses dias, quando nós lemos um texto, no momento da interpretação, a gente precisa separar o que é um fato de uma opinião. O que é um fato? O que é uma opinião? Entendeu? Então tem pessoas que elas pegam e dão a opinião delas da Bíblia. Então a Bíblia em si é o fato, mas a pessoa dá opinião. E aquela pessoa, ela tem tanta influência digital e tanta influência na mídia que a opinião dela vira um mandamento. Olha, que loucura, né? Que loucura! Então, eu já ouvi... Gente, é tanto assunto. Eu já ouvi, por exemplo, o meu marido falando que ele estava no seminário e tinha um professor passando aula e um aluno percebeu e falou, não, esse professor ele não está ensinando a palavra, ele está dando a opinião dele, ele tá passando a visão dele a respeito da palavra. Então, assim, não é isso daqui, não é pra gente ficar crítico e tudo. Não é pra isso. É pra nós buscarmos em Deus uma boa comunicação. Sabe? Porque muitas brigas, elas seriam evitadas se houvesse uma boa comunicação, por exemplo, dentro do ambiente igreja. Que você vai participar de uma reunião, parece que as pessoas, sabe, um tá falando uma coisa, o outro tá falando outra. E no fim ninguém se entende. Aí a reunião começa a ficar calorosa, aí todo mundo quer falar, ou um monte de... Aí tem aquelas pessoas que gostam de falar, e eu quero falar, e já não escuta mais o outro, daqui a pouco fala, e pega a oportunidade, fala, e no fim vira uma briga, e ninguém resolveu nada. Ninguém ouviu o outro, ninguém respeitou o outro. Ou seja, você pode falar, mas eu não tô nem aí porque você tá falando. Eu vou deixar você falar, mas eu não tô nem aí porque você tá falando, porque daqui a pouco eu vou falar e eu vou falar na sua cara e eu não mudo a minha opinião. Uma comunicação ruim, cheia de ruído, cheia de problemas. Então, nossa, são tantos exemplos que eu poderia dar aqui, né?
E eu até lembro de um exemplo no curso, eu fazia esses cursos profissionalizantes, não sei se tá assim ainda. Mas quando eu fiz, tinha muito, os professores lá gostavam muito de fazer debate. Era debate político, debate de não sei o que, debate de não sei o que lá. E uma vez eles fizeram um debate, deu uma polêmica, uma brigaiada. E aí no final, a pessoa que falou por último, ela trouxe uma palavra de sabedoria. E aí no final, por último, a pessoa que falou trouxe uma palavra de sabedoria. Essa pessoa falou por último e falou uma única vez e calou a boca de todo mundo. O tempo todo calada, só ouvindo. Então, eu acredito que Deus ele nos chama nesse momento, sabe? Por intermédio desse vídeo, a buscarmos uma boa comunicação. Você já parou para ouvir as pessoas que estão ao seu redor? Nós estamos, durante a mensagem da pregação, ouvindo, entendendo, prestando atenção, querendo saber o que está ali, ou questionando um monte de coisa. Ou esperando a oportunidade para a gente falar também, ou com medo de alguém passar a oportunidade para a gente falar. Nós estamos escondendo e abafando muitas coisas que nós deveríamos comunicar. Deus quer que a gente fale, a gente não está falando, a gente está negligenciando. Igual pessoas que têm visão, que têm sonho, Deus revela alguma coisa, fala para aquela pessoa, avisa, e a pessoa fica se segurando, não fala, não comunica. E aquela outra pessoa, aí vai ter consequência para ela, vai ter para você também que não fala. Uns falam que não deveria, outros não falam que deveria falar. Sim, irmãos. Nós lermos um texto e lermos o texto de maneira completa. Começou a ler um texto, lê até o fim. Não tira conclusões precipitadas. Presta atenção no que você está lendo, quem escreveu, quem foi o autor desse texto, que época que essa pessoa viveu, por que ela está falando isso, qual é a mensagem que ela quer passar com isso. Por que Jesus passava aquelas parábolas, o que ele quer ensinar. Mas eu tenho dificuldade para interpretar, eu tenho dificuldade na leitura. Busca aprender. Hoje em dia você pode ir no YouTube, você pode abrir um Google da vida e encontrar sites que ensinam a interpretar texto. Ponto, vírgula. A gente já viu aí pessoas que se diziam ali pastor pecando porque não soube interpretar um texto por conta de colocando vírgula no lugar errado, lendo português de maneira errada. Erros básicos, bobos, que a gente podia evitar. Então eu acredito que realmente, se Jesus ele nos ensina como nos comunicar com o Pai, se ele se importa em traduzir Bíblia pra gente entender, se ele dá a boca, se ele dá a palavra, se ele cria por meio da palavra, se ele usa esse meio de comunicação, se você percebe que Deus ele não está falando em chinês com você, e nem japonês, mas quando ele fala com você, ele fala em português, é porque você tem um Deus que se importa com a comunicação. Porque você tem um Deus que quer que você entenda o que ele fala. Mas ele tá usando na humanidade? Tá. Vai perguntar lá pro japonês que não fala português pra ver se Deus fala com ele em português e não em japonês. Deus fala, eu acredito nisso. Ele faz isso com a gente, ele fala em japonês com o japonês, ele fala em inglês com o americano, que não sabe falar outra língua. Por quê? Porque ele quer que as pessoas entendam o que ele tá falando. Gente, Deus usa sonho. Deus fala com a linguagem mais simples, mas assim, sabe, fala até o so, fala no sotaque, para aquele cara lá da roça entender o que ele tá falando. Eu creio que o Senhor, ele fala até no sotaque da pessoa. Ele usa alguém no sotaque dela para falar com ela. Ele usa alguém do Rio Grande do Sul para falar com alguém do Rio Grande do Sul, nas gírias lá que eles usam, que são tantas, para que aquela pessoa entenda. O Senhor usa parábolas, ele usa
exemplos para que as pessoas entendam porque a gente tem um Deus que se importa com a boa comunicação. Porque não basta a gente falar, nós precisamos também ser entendidos. Espero que você guarde essa palavra, busque em Deus uma boa comunicação, busque em Deus entender. Às vezes Deus está te falando uma coisa, você não está entendendo, você está projetando pessoas em Deus, você está misturando, sabe? Fazendo uma mistura, sabe? Do que você quer com o que Deus quer, e Deus tá falando Lé, você tá falando Cré, e Deus tá falando A, você tá falando C, tá com a cabeça bagunçada, não tá entendendo o que Deus tá falando, não tá prestando atenção, não tá parando, não tá limpando a cabeça pra ouvir. Não sabe? Não aperfeiçoa na leitura, não usa a leitura, não para, pega a Bíblia, senta, vou entender. Não, já pega, já li, já entendi, vou fazer. Não é isso, Deus, vou fazer, nem sabe se é fé, mas não, tem coisa que não é fé. Tem coisa que é doideira da nossa cabeça. Que a gente quer tanto que a gente vai. Ai, agora eu vou fazer porque eu entendi tudo, aí quebra a cara. Ai, Deus não me falou. Não, Deus tá tentando te falar. Deus tá tentando se comunicar de um jeito legível, que dê pra entender. Mas às vezes a gente não quer entender. Às vezes a gente não quer, a gente não se abre pra entender. Ai, mas é assim que eu acredito, é assim que é a minha cabeça. Não, se você continuar com essa cabeça desse jeito, você nunca vai entender o que Deus tá falando pra você. É igual eu costumo falar, a mentira, ela não existe. Ai, Josiane, pessoas não mentem? Mentem muito. Quem mente é filho do diabo. Que eu tô dizendo que a mentira não tem fundamento verdadeiro, ela é uma ilusão, é uma falsidade, é um engano, a mentira é um engano. É um engano, aquilo não, sabe, não é palpável. A única coisa que é palpável é a verdade. A verdade, ela existe. A verdade tem fundamento. E é na verdade que a gente deve se apoiar. Se a gente continuar com uma má comunicação, atropelando as pessoas, não falando o que Deus manda a gente falar, não nos importando em ouvir o que de fato Deus está tentando dizer pra gente, que às vezes é uma coisa muito simples e a gente tá complicando tudo. Se a gente não busca estudar, aprender, aperfeiçoar a nossa linguagem, a nossa interpretação de texto, onde que essa vírgula aqui, onde põe, onde não põe, que eu tô entendendo o que está sendo falado, o que não está sendo falado. Ah, é difícil, mas eu vou tentar pra aperfeiçoar minha linguagem no português. Às vezes aprender uma nova língua. Quando alguém estiver falando, quem tá falando, por que ela tá falando aquilo? Sabe, qual é o contexto dessa pessoa? Sabe? O que ela realmente tá querendo dizer? Eu posso tirar dúvida com essa pessoa antes de julgar ela? Tudo isso é importante. Espero que fique com Deus e até mais.